Ascensão através de habilidades. Episódio 51. Nono nível, Duende Macabro, 1. Runa de Marneus. Concede um atributo aleatório a uma arma. Como antes, a explicação foi concisa. Esta runa pode ser sobreposta ao pergaminho de gravura e usada para diferentes propósitos. Isso levou a uma pergunta. Marneus também é um deus? Uma existência que inseriu seu próprio nome em um item. Anteriormente, ele não se importava muito com os deuses, mas seus pensamentos mudaram quando viu os muitos deuses aqui. Ele não é um deus. Ele é um ser transcendental. Qual é a diferença? Não há uma grande diferença. Existe um domínio que eles governam, ou eles mesmos desejaram isso. Essa é a extensão da diferença. Parecia que ele não tinha intenção de explicar em detalhes. Apenas saiba que essas coisas existem. Nem todos estão envolvidos no labirinto. Se eu fosse explicar cada um, teria que passar dias só explicando, certo? Eu vejo. Parecia haver mais seres transcendentais do que ele pensava. Taizan colocou a runa de Marneus em seu inventário. Já era hora de descartar a arma dos Laquiratas. Ele usou a arma obtida do segundo andar até o nono andar. Realmente um longo tempo de uso. Ele estava planejando usá-lo até adquirir uma nova arma. E então a recompensa aleatória. Você adquiriu a habilidade especial sempre ativada, Touch of Plunder. A recompensa aleatória também dá habilidades? Ele não sabia. Nunca houve um momento em que isso proporcionasse uma habilidade no modo fácil. Li Taeyeon quase nunca recebia recompensas secretas. Então ela também não sabia. Primeiro, ele verificou o efeito. Habilidade especial sempre ativada. Toque de pilhagem. Proficiência, 1%. Absorve uma certa proporção de saúde toda vez que dano é infligido ao inimigo. Para batalhas mais longas, eu acho. Esta foi a primeira vez que Taizan viu tal tipo de habilidade. Ele precisaria saber qual era a proporção, mas como se tratava de uma recompensa secreta, seu valor provavelmente não era pequeno. Taizan desceu para o nono andar. Desta vez, ele não encontrou Lilith. Como o monstro-pássaro usou seu bico como arma, ele não deixou cair nenhum item específico. As únicas quedas reais foram os materiais. A missão do nono andar começa. Derrote o chefe do nono andar e passe. Recompensa. Botas da rapidez. Recompensa secreta. O anão o cumprimentou. Você está aqui. Já está no nono andar, hein? Você está quase lá. Sim, eu sou. Em muitos aspectos, ele estava quase lá. O fantasma fechou a boca silenciosamente. Não há nada para comprar desta vez também. Apresse-se. Odeio ver aquela cara irritante. Há algo que preciso dizer antes disso. Que tipo de reação ele teria era desconhecido, mas ele ainda precisava confirmar. O anão resmungou. O que é isso? Certamente você não está dizendo que vai ficar por aqui até aquele cara chutar o balde? Não, provavelmente vou ficar fora por um tempo. Fora? As pupilas do anão dilataram. Daqui? Sim. O que você quer dizer? O fantasma, que estava em silêncio, perguntou surpreso. Você está saindo do labirinto? Não é que eu queira ir embora. Serei forçado a isso. Isso é possível? O anão coçou o queixo com uma expressão confusa no rosto. Parece que algo está interferindo, mas nada vem à mente. Você não sabe? Estou preso aqui, completamente ignorante do mundo exterior. Claro, eu não saberia. Os deuses deste lugar não fariam coisas tão malucas. O anão também parecia não saber qual entidade havia convocado Taizan para este lugar. Então não é um deus. O anão ponderado perguntou. Quanto tempo vai demorar? Eu não tenho certeza. Era uma pergunta que Taizan também não conseguia responder definitivamente. Dependendo de como as coisas se desenrolaram, pode terminar rapidamente ou demorar muito. Acho que vai demorar cerca de 1 ou 2 meses. Isso não é muito tempo. Não sei o que é, mas parece que você não pode evitar ir, mesmo que não queira. Tome cuidado. O anão falou francamente. Taizan assentiu e seguiu em direção ao nono andar. O fantasma, que recuperou o juízo um pouco tarde, começou a fazer perguntas. Onde você está indo? Fora. Fora? Fora do labirinto? O lugar que aquele homem quebrado está guardando? O que há? Lá não. Quero dizer, realmente lá fora. O fantasma ficou surpreso. De que, lá fora, você está falando? Taizan não respondeu. Não demoraria muito para que ele descobrisse de qualquer maneira. Ele olhou para o fantasma. Uma existência que desapareceu quando o 10º andar foi concluído. Uma entidade vinculada por uma missão. Em outras palavras, enquanto a busca fosse mantida, ela estaria sempre ao seu lado. Por que você está me olhando assim? Sem motivo. Ele desviou o olhar. Por enquanto, tudo era apenas uma possibilidade. Não havia necessidade de dizer nada, pois não sabia como o labirinto reagiria. Taizan mudou-se para a próxima sala. Os monstros do nono andar apareceram. Kaak. Um hobgoblin empunhando uma lança apareceu. Um hobgoblin com um escudo apareceu. Um hobgoblin empunhando um arco apareceu. Era o mesmo arranjo do segundo andar. A diferença era que os goblins evoluíram para hobgoblins. Então, estes são mais fortes que os homens-lagarto? Embora os hobgoblins fossem uma espécie superior aos goblins, eles estavam abaixo dos homens-lagarto em termos de força por espécie.
Tarzan logo descobriu por que eles eram considerados mais fortes. Kiik. Os Hobgoblins balançaram suas armas. Suas ações eram contidas e organizadas, algo que não poderia ser alcançado com 1 ou 2 dias de prática. Uau! Tarzan desviou o ataque com sua espada e recuou. Os goblins coordenaram seus ataques. Isso é interessante. Não importa o quanto eles tivessem treinado, as diferenças básicas de estatísticas eram significativas, e Tarzan também estava aprendendo esgrima. Ele não teve problemas em lidar com eles. O que o surpreendeu foi que os Hobgoblins eram mais fortes do que ele esperava. Então, esse tipo de aprimoramento também é possível. Não houve diferenças na força dos monstros em cada modo. Os goblins que ele conheceu aqui estavam no nível dos goblins encontrados no modo fácil, e o mesmo acontecia com homens lagarto e orques. Os guerreiros orques eram diferentes, mas como foram aprimorados como parte de um teste divino, eram exceções. Tarzan já havia encontrado Hobgoblins no modo fácil antes, mas os que ele enfrentava agora eram nitidamente mais fortes. O fantasma respondeu: existem limites, mas algum grau de treinamento é possível. Você precisa de alguém para te ensinar, mas você já sabe disso, certo? Em outras palavras, no 9º andar havia monstros nomeados. Foram nomeados. Tarzan estendeu a mão e os Hobgoblins atacaram Tarzan. Quando seu escudo estava completamente esgotado e sua saúde começou a diminuir, Tarzan brandiu sua espada. Rachadura. Tosse. O Hobgoblin que tentava bloquear a espada de Tarzan foi esmagado junto com seu escudo. O toque da pilhagem. Recuperou uma certa proporção dos danos. O escudo não era um julgamento de saúde. Ele não teve escolha a não ser levar golpes. Quando Tarzan verificou, ele recuperou 3 pontos de saúde. A proporção é de cerca de 5%. Mesmo tendo acabado de ser adquirido e no nível de proficiência base, já estava em 5%. Seria bastante útil se ele aumentasse consistentemente a proficiência da habilidade. Era uma habilidade que poderia ajudá-lo a ganhar vantagem em longas batalhas. O fato de estar sempre ativado também foi uma vantagem. Isso significava que seria ativado sem que ele tivesse que se preocupar com isso. Essas pequenas coisas criaram coletivamente variáveis significativas. Tarzan rapidamente se reagrupou e começou a romper o labirinto. Na sala ao lado, 4 Hobgoblins estavam esperando, e Tarzan eliminou todos eles em menos de 1 minuto. Tarzan lutou contra um aventureiro do 20º andar. Os monstros do 9º andar não eram mais páreo para ele. Ele continuou a limpar os quartos sem parar. Ele procurou pela sala secreta. O efeito da percepção foi ativado e ele rapidamente o encontrou. Como sempre, ele desarmou a armadilha e reivindicou a recompensa. Um escudo grosso. Puramente para defesa. Parece inútil por si só. Seu atributo de defesa era o mais alto que ele já tinha visto. A desvantagem era que era um escudo de 2 mãos. Conforme descrito, não foi útil por si só. Tarzan tinha Soul Ascension, então ele poderia usá-lo até certo ponto. Mas a defesa não era o que importava agora. O problema era que seu poder de ataque era muito baixo comparado às suas estatísticas. Em pouco tempo, ele conseguiu encontrar o chefe. Cal. Um chefe Hobgoblin apareceu. Este chefe usou magia e espada ao mesmo tempo. Ele atacou Tarzan com ataques mágicos e de espada, empunhando sua espada e cajado. Tarzan se aproximou como se estivesse caminhando no meio de uma brisa. Você ativou o manto da invisibilidade. Seu corpo desapareceu num instante, fazendo com que o chefe parasse. Tarzan enfiou a espada na garganta do chefe. Tosse, uau. Superando a resistência inerente, ele enfiou a espada. Não demorou muito para o chefe cair. Você derrotou o chefe Hobgoblin. Seu nível aumentou. Você está em ótimas condições. Como recompensa por subir de nível, sua saúde aumentou em 60. Como recompensa por subir de nível, sua força aumenta permanentemente em 12. Agilidade aumenta permanentemente em 15. Mana aumenta permanentemente em 8. Você obteve o cajado do desvanecimento. Ele verificou imediatamente. Um cajado mágico que agora permanece apenas como um fragmento. Parece ter sido bastante valioso uma vez. Era pior do que o cajado da calma que ele possuía atualmente. Mas como poderia ser usado como uma homenagem? Era melhor do que um equipamento de baixa qualidade. Você é repugnantemente rápido. Você não pode dificultar as coisas. Agora era o 10º andar. Porém, Tarzan não desceu e olhou ao redor da sala do chefe. Em pouco tempo, ele conseguiu encontrar uma decoração peculiar formando um padrão. Tarzan pressionou a decoração. Com um estrondo, a parede moveu-se para dentro, revelando uma passagem. Aí está, como esperado. Tarzan entrou. O padrão lembrava a localização secreta do Lorde Duende. Como da última vez, o interior foi decorado luxuosamente. Um aventureiro, hein? No final, um goblin estava sentado em um trono. Você encontrou o Lorde Goblin, raiz lá. Ao contrário de Hag-Ha, não havia título para chefe. Isso significava que este era um verdadeiro Lorde Goblin. O senhor, observando-o, abriu a boca. Você conheceu Hag-Ha? Tarzan acenou com a cabeça. Ruth-La riu. Tendo enfrentado um guerreiro como você, ele deve ter ido para a vida após a morte satisfeito. Ruth-La levantou-se,
Segurou sua lança e apontou para Taizan. Taizan desembainhou sua espada com indiferença. Agora Taizan estava no nível de um aventureiro que alcançou o 20º andar. Mesmo que Rutila tivesse o título de Lorde, as chances de vitória eram claras. Talvez Rutila também tenha sentido isso ao dar um sorriso amargo. Ele segurou sua lança como se estivesse apostando sua vida. Eu sabia que um dia isso aconteceria, mas é uma sensação peculiar. Você deve ter derrotado Hag-Ra. Sim, venci uma batalha justa e reivindiquei o trono do Senhor. Foi uma luta pela vida. Por que você fez isso? Pela conversa, ele parecia plenamente consciente de sua própria natureza. Ele era um monstro destinado a ser derrotado por aventureiros. Rutila respondeu casualmente. Se estou destinado a cair de qualquer maneira, não deveria deixar algum tipo de resultado para trás. A morte como um lorde, em vez de um dos incontáveis goblins, parece mais magnífica. Foi ganância? Ele desafiou Hag-Ra para uma morte mais glamourosa. No modo fácil, os monstros eram criaturas que se moviam puramente por instinto, raramente exibindo inteligência. Mas aqui, mesmo aqueles chamados monstros viviam de acordo com seus próprios valores e crenças. Os NPCs vieram aqui para satisfazer seus próprios desejos. Então, por que os monstros existiam aqui? Vamos lutar, guerreiro. O senhor atacou com sua lança levantada. Ele era rápido e forte. Mesmo a sombra do 20º andar não conseguia se mover assim. Mesmo sem qualquer habilidade, apenas através de seus movimentos, ele era superior a qualquer um que já tivesse visto. Taizan move as duas mãos. O som do vento soprando ressoou pela sala. Clang. O braço do goblin foi empurrado para trás e Taizan chutou e atacou agressivamente. Oh! O senhor cerrou os dentes ao cair no chão. Abaixando desesperadamente sua postura, ele ergueu sua lança em direção a Taizan e estocou. Rutila ativou o golpe forte. Seu primeiro ataque de anulação absoluta é ativado. O ataque foi anulado. Taizan contra-atacou. Com uma cara determinada, o senhor ativa sua habilidade. Rutila ativou deflexão. Você ativou o golpe forte. A espada desviada corrigiu sua trajetória novamente. Rutila cerrou os dentes e bloqueou, fazendo a lança tremer violentamente. O que é isso? Não posso fazer nada. Rutila ri sozinho. Mesmo minhas habilidades não podem competir, nem meus movimentos. Mesmo minha esgrima não pode ser considerada superior. Eu não esperava ser empurrado tanto para trás por um aventureiro neste andar. Rutila era forte. Um jogador comum teria poder suficiente para enfrentá-lo ao chegar ao 14º andar. Ele era um ser monstruoso. Taizan levanta sua espada. Você quer desistir? Eu não posso fazer isso. Rutila agarrou sua lança brilhante com as duas mãos. Uma tempestade se alastrou. A lança criou imagens residuais, perfurando 10 lugares ao mesmo tempo. A lança que se movia livremente formou um círculo, puxando suavemente o ar. Um domínio tão extremo de uma arma. Taizan ergueu sua espada. Uau! Ele destrói a habilidade com pura força. O golpe da espada cortou todas as direções como uma tempestade. Rutila deu o seu melhor. 5 minutos depois, o senhor recuou lentamente com uma espada cravada no peito. Então é isso. Você durou mais do que eu pensava. Normalmente, teria terminado em cerca de 3 minutos. No entanto, Rutila aguentou até o fim. O resultado de se agarrar ao chão e descartar a arma lhe rendeu um pouco de tempo. Foi uma diferença sem sentido. Afinal, não havia chance de vitória. Mas Rutila parecia satisfeito. Bem, tudo bem, não sei se vou me lembrar desse resultado, mas estou satisfeito por enquanto. Rutila jogou sua lança. Taizan pegou. Use como quiser, guerreiro. Rutila fechou os olhos. Você derrotou Rutila. Você derrotou o Senhor dos Goblins. Você ganhou o título, aquele que é amaldiçoado pelos Goblins. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.